Vocês planejaram, se deu certo, se deu certo, qual você está ajustando, vai facilitar a reação das empresas. A partir do momento em que, lá nos anos 80, no final dos anos 80, quando a CUT define que a formação seria uma política estratégica para a Central Única dos Trabalhadores e que deveria ser uma política permanente, né, a criação de escolas num país continental seria de grande importância. Mas é o papel do sindicato de ajudar os dirigentes sindicais, os trabalhadores, né, a olharem o mundo integralmente, não apenas enquanto local de trabalho, e sim enquanto cidadania, enquanto sociedade. E a CUT tem procurado fazer isso, por isso que surgem temas dos mais diversos. A partir desse intenso programa de cooperação foi se desenvolvendo ferramentas intensas, não só de intercâmbio de formação sindical, conhecer a experiência deles de educação, conhecer as escolas, como de aporte de recursos financeiros para que a Escola Sul pudesse ser construída. Nós vimos a importância do apoio dos setores da DGB, né, na construção das escolas da CUT lá em Santa Catarina, né? Foi muito importante ver os trabalhadores vindo da Alemanha para cá, metalúrgicos, e pegar na colher de pedreiro e lá ajudar a fazer levantar as paredes, né, fazer coleta na Alemanha, para trazer fogões e outras coisas para cá, para montar a nossa escola de formação. Que aí essa era a nossa ideia, tentar levar os trabalhadores brasileiros a pelo menos se aproximar de um nível mais, de mais experiência que tinham os alemães, né, no relacionamento com as empresas, né? Estavam bastante interessados nesse lado metodológico nosso, pedagógico, que era um conhecimento, uma prática, que eles apreciaram muito em conhecer melhor, aprofundar, porque a gente tinha aqui toda essa vinculação com a educação popular, com o método do Paulo Freire, né, com essa base toda paulo freiriana de partir da realidade concreta dos trabalhadores, construir um conhecimento a partir da realidade concreta dos trabalhadores. Então foi bem interessante também esse intercâmbio pedagógico, metodológico entre a nossa experiência e a experiência deles. Ou qualificar um diretor, esse diretor conhecer outras realidades, você tem mudança do diretor, do que vai, e também na organização sindical deles. Ou você tem mudança, ou você tem problemas, porque você se qualifica, vê como que é que tem que atuar de fato, em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e pode chocar com alguém que está acomodado, que está sentado na cadeira. Porque você dá uma formação teórica melhor para os trabalhadores, para os dirigentes sindicais, né? E eles conseguem com isso, por um lado, ter um conhecimento de como funciona o capitalismo em nível internacional, né? Como funciona a globalização, que é praticamente dirigida pelas empresas multinacionais, né? Por outro lado, você também, na prática, fortalece a solidariedade, e com o fortalecimento da solidariedade e do conhecimento, você consegue avançar e consolidar uma melhor organização aqui no Brasil. Com isso, fortalece o poder de negociação do sindicato. Às vezes a gente avalia que é como se você estivesse sendo alfabetizado. Você chega e não sabe ler, escrever e nem fazer a utilização social da escrita e da leitura, mas quando você começa a compreender como funciona esses complexos capitalistas, né, e principalmente na perspectiva de acumulação de capital, e compreender como elas atuam, e compreender que os trabalhadores têm direito, né, é uma outra visão de mundo. E aí, com certeza, eles já começam a atuar no seu local de trabalho. A coisa mais bonita que tem é você ser um funcionário de uma empresa, mas ao mesmo tempo você ter todas as informações sobre a empresa. Desde o processo de produção de um determinado produto, a lucratividade da empresa,
você ter conhecimentos profundos, como é que se dá a lógica dentro da empresa, a produção, a criação daquele produto. Para você não ser um objeto da empresa, né? Você simplesmente entrar no local de trabalho, produzir, sem ter conhecimento do processo de produção, acho que não é bom para nenhum cidadão. Não é suficiente um dirigente sindical brasileiro ter um profundo conhecimento sobre sua empresa somente no Brasil, principalmente em se tratando de uma empresa multinacional. E é importante também que este dirigente tenha a oportunidade de ver como a empresa se comporta em outros países. Então, principalmente nos países mais desenvolvidos, onde o movimento sindical também é mais antigo, tem uma tradição mais longa, conquistou uma série de direitos, né, principalmente de cogestão, como é o caso alemão, né, de ter acesso às informações da empresa e verificar que o comportamento dela lá é muito diferente do comportamento aqui. Uma das ferramentas que a gente tanto busca, que é fortalecer o trabalho dos trabalhadores, dos dirigentes, no seu local de trabalho, para que possa fazer essa troca de experiência, possa dialogar, possa conversar e possa criar ações que possibilite melhorias para a classe trabalhadora como um todo. Aí a gente já contava com uma série de projetos efetivos de solidariedade, né? E esses projetos visavam fundamentalmente a investigação do comportamento social dessas empresas estrangeiras, né? E a formação a partir disso, porque você fazia investigação através do observatório, por exemplo, né? E essas informações permitiam que você pudesse fornecer ferramentas aos sindicalistas, né? E aos trabalhadores, para que eles pudessem trabalhar melhor as suas demandas, né? Nós conseguimos, eu creio que, estabelecer uma certa receita que nos permitiu algumas vitórias importantes. Então, ter informações adequadas, ter um processo de comunicação eficiente, ter um intercâmbio entre os sindicatos da mesma empresa dentro do Brasil e ter um intercâmbio também com os sindicatos dessa mesma empresa em outros países, particularmente onde se localiza a matriz dessas empresas. Quando isso se articula bem, a possibilidade de pressioná-las é bastante grande. Mesmo porque a preocupação principal das empresas multinacionais que suprem diretamente o público é com a imagem da empresa, com a imagem do seu nome, né? E quando isso está colocado em questão, nós temos a chance de mudar comportamentos. Quando uma empresa tem um acordo marco internacional assinado, um acordo marco global, ela tem responsabilidades com esses trabalhadores, ela tem que cumprir com isso, né? Então, nosso objetivo também é mostrar a esses trabalhadores que esse acordo deve ser usado. I think unions are facing an incredibly large challenge. First of all, it's a big challenge because I just read statistics from the International Trade Union Confederation that of the 2.9 billion workers in the world, only 7% are organized and recognized trade unions. So that's such a very, very small number. So unions are starting from a low level of organizational strength. And secondly, unions are organized nationally or locally. And that's their concept of how they operate. And it's becoming, though, a learning process now to understand that they have to include global issues in their regular operating procedures, day by day. Basicamente, talvez temos que também falar que a legitimidade de nosso trabalho é fortalecer estruturas sociais, né? Que isso é o ponto através que nós estamos operando, porque nós temos o mandato da cooperação alemã para fazer este trabalho. Eles nos estão basicamente respeitando, mandatando como especialistas na área sindical e reconhecem as estruturas sindicais dentro da Alemanha como uma estrutura
importante da sociedade alemã e respeitando nós como uma entidade por suas conexões internacionais que tem a capacidade de identificar outras instituições no mundo que tem a mesma capacidade ou quem tem a capacidade de crescer nesta direção, de ser em suas sociedades uma forte força de fortalecer as estruturas sociais nos seus países.